especial. Muitos dizem assim: domingo é o dia do Senhor, mas todos os dias são os dias do Senhor, né? Todos os dias Ele preparou para que nesse dia nós pudéssemos nos alegrar, nós pudéssemos glorificar o nome dEle. E essa noite nós imaginamos que fosse apenas uma porção, mas nós temos porção dobrada nessa noite da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu gostaria de ler uma passagem bíblica antes de qualquer coisa. Temos as crianças para serem apresentadas diante do Senhor nessa noite. Daqui a pouco nós estaremos explicando um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Depois que você encontrar Lucas capítulo 2, você procura, por favor, o versículo 25, que é onde nós vamos estar lendo. Lucas capítulo 2, verso 25, da palavra do Senhor. Você encontrou? Onde está escrito assim? Eu vou ler com você. Pode ficar sentadinho mesmo, tá bom? Só vou apresentar para você dessa forma esse momento. Está escrito assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para a circuncisão, o menino foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora colocado antes de ser concebido. Cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém, seus pais levaram a Jerusalém Maria e José para ser apresentado ao Senhor. Para quê, irmãos? Sim, para ser apresentado ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Amém? E ele fala a respeito da oferta que eles apresentaram também diante do Senhor. Segundo a condição que eles tinham de vida, era a proporção da oferta. E uma criança, irmãos, daqui a pouco estaremos chamando aqui à frente. E às vezes você pode até achar estranho, né? Pastor, mas nós batizamos crianças, nós podemos batizar crianças. Hoje não é terça-feira, estudo bíblico, também não é domingo de manhã, escola bíblica, mas deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia não ensina e não incentiva o batismo de crianças, tá bom? Tá bom, irmãos? Pastor, mas a igreja batista? Não, irmãos, a Bíblia, irmãos, há costumes que dizem que a igreja está acima das escrituras. Isso não é verdade. A escritura está acima de qualquer coisa, tá bom? A escritura, a palavra de Deus, é acima de qualquer coisa, de mim, de você, de qualquer homem na face da terra, de qualquer organização também. Então a Bíblia não incentiva o batismo de crianças. Jesus não foi batizado quando criança. Jesus ele foi apresentado ao templo, coisa que nós vamos fazer nessa noite. Mas e quando que uma criança, e quando que alguém pode ser batizado? Evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E diz mais algumas coisas lá em seguida. Ou seja, mas se eu perguntar, por exemplo, essa noite, por isso que eu disse, né? Essa noite nós teremos 2 apresentações ao invés de uma, né? Teremos a apresentação da Larissa, também a apresentação da Milena, já estaremos chamando aqui à frente. Só que deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se você chegar, por exemplo, para a Larissa e para a Milena, se você perguntasse para elas, para as duas, vocês reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Elas vão ficar olhando para a tua cara, para mim e para tu. Às vezes um sorrisinho a gente consegue. Se a gente perguntar para elas se elas aceitam Jesus como o Senhor e o Salvador, irmãos, a resposta vai ser o silêncio, no máximo um chorinho, nada mais que isso. Então uma criança, irmãos, ela não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Por mais, assim como disse o salmista no Salmo de número 51, o fato de ser concebida em pecado, porém ela por si só não carrega pecado. Por isso que Jesus disse: deixe vir as minhas criancinhas, porque delas eu venho dos céus. Então elas passam por períodos na vida, por processos na vida. Então, irmãos, quando ela chegar a uma certa idade, ela vai ter consciência das coisas. E quando ela passar a ter consciência, irmãos, aí ela é Jesus, tá bom? Por exemplo, não é de costume batizarmos, por exemplo,
pessoas assim tão novas, né? Mas o Paulo Vitor se batizou com 9 anos, 10 anos, de 9 para 10 anos. Mas batizar criança tão novo assim? Ele perguntou para mim, eu não pedi nada para ele, mas ele perguntou para mim, falou assim: pai, quando é que eu vou me batizar? Eu já sentiu necessidade de algo a mais aí. Eu falei assim: mas por que você quer se batizar? Eu quero morar no céu. Eu falei: deixa, você quer morar no céu? Então nós vamos conversar sobre isso. E explicamos para ele a respeito da importância, né, do batismo e dessa comunhão que ele fez com Deus. Mas ele já tem consciência das coisas. Ele já tem consciência, porque se tenta se justificar diante da mãe, diante do pai, é porque já tem consciência, né? Já tem consciência. Quando você fala e depois faz assim que não foi eu, né? É porque as coisas, a consciência começa a chegar ali, né? Com medo do juízo, né? Depois. Mas enfim, uma criança então ela não pode ser batizada de forma nenhuma. Então, para alguém ser batizado, irmãos, a pessoa precisa crer em nome de Jesus. Ela precisa ter consciência. Ela precisa discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E é justamente isso que o adulto faz. Eu creio que logo logo nós teremos batismo aqui na igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Logo logo nós teremos batismo aqui na igreja. Vamos profetizar isso em nome de Jesus. Mas nessa noite eu chamo aqui à frente para nós orarmos, para nós apresentarmos diante do Senhor. Eu chamo, por isso que eu chamei minha esposa. Então você me ajuda. Eu chamo a Milena, trazendo nos braços, né, a Júlia. Também a Fernanda pode acompanhar, pode acompanhar, dar um suporte para ela assim também. Não? Tá bom então. Então eu chamo também o Davi e a Viviane, trazendo nos braços da Larissa, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, esse é um momento muito especial, sabe? Nós podemos apresentar as primícias diante do Senhor, nossos filhos desde criança, né, desde colo já diante do Senhor. Isso é um privilégio. Não tem problema, a gente desce. Então, irmãos, é um privilégio nós termos nossos filhos diante do Senhor. É uma honra para nós. É uma honra para nós ter nossos filhos diante do Senhor. E coisa que nós, quando conhecemos Jesus depois de adulto, né, nós não tivemos esse privilégio de trazer nossas crianças nos braços para apresentar diante do Senhor, assim como fez Maria e José apresentando Jesus Cristo. Sabe, irmãos? E esse ato, aquela brincadeira, e acomodou. Irmãos, eu assim faz tempo que eu já está grande. Mas a enfermeira ensinou direitinho. Você encaixa aqui, ó. Quando ela estiver confortável, ela não reclama. Começou a ficar desconfortável, aí ela já vai te avisar que ela está bem. Então, irmãos, então eu vou fazer aquela pergunta que eu falei para você. Fala, Larissa, você reconhece Jesus na sua vida como o Senhor e Salvador para você se batizar hoje? Então acho que ela não quer falar. A Milena acho que reconhece, ela está com ele instalado em mim. Eu acho que ela não reconhece, não. Eu não reconheci nenhuma, acho que ela quer enroscar o dedo. Criança, não sei porquê, irmãos. Eu tenho um atrativo que é um óculos. Criança gosta de enroscar o dedinho e puxar, sabe? Mas eu louvo a Deus, irmãos, por essas vidas, né? E daqui a pouco nós vamos estar falando um pouquinho também sobre a responsabilidade dos pais. Mas eu louvo a Deus por essas vidas, irmãos. Que nós sempre falamos, Júlia, sempre falamos, Davi, que essas crianças, elas não são de vocês, elas são de Jesus. O Senhor simplesmente confiou em vocês, para que vocês pudessem educar essas crianças para Ele, para que vocês ensinassem a criança no caminho que deve andar, assim como diz a palavra de Deus. Então a primeira igreja, nós sempre falamos, irmãos, não é aqui, Rua Carlos Evasio 21, Vila Helena. A primeira igreja não é essa, irmãos, a primeira igreja é a nossa casa. Lá que nós devemos ensinar, da justiça. Lá que nós devemos ensinar a palavra de Deus, tá bom? Lá que nós devemos ensinar a louvar a Deus. A Ana Paula tinha 6 meses, irmãos. Eu comprei a coleção do Antigo Testamento todinho em fita, naquela época, fitas de fita, aqueles vídeos que engolia fita, eu comprei. E o Antigo Testamento todinho eu comprei.
e eu ficava sentado de frente à TV junto com ela. De alguma forma, né, vai estar entrando a palavra de Deus no coração dela. Então, querido, eu gostaria, já vamos estar falando sobre a responsabilidade dos pais, mas eu gostaria de nessa noite, quando você me ajudasse, vamos estar orando, vamos estar apresentando essas crianças diante do Senhor, assim como Jesus também foi apresentado, tá bom? E tá bom, para que elas continuem sendo bênção na presença do Senhor, tá bom? Você acredita no poder da oração? Você acredita? Então peço que você, por favor, estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Eu gostaria que você abençoasse nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, eu apresento, Pai, diante do Senhor, a vida, Senhor, da Larissa, Senhor, aqui, Senhor, que vai receber, Senhor, acompanhamento da Viviane, vai receber, Senhor, acompanhamento do Davi, como também, Senhor, apresento diante do Senhor, Deus, a Milena, recebendo, Deus, acompanhamento do Daniel, também da Júlia, dos seus avós. Deus, nós ministramos, Deus, a Tua palavra, Deus, Tua bênção, Deus, sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, que a Tua mão, Deus, jamais se aparte, Senhor, da vida delas, Pai. Deus, que o Teu cuidado, Deus, seja sobre elas, Pai, em nome de Jesus. E que desde cedo, Deus, elas possam conhecer, Deus, o caminho da Tua casa, assim como diz a palavra do Senhor. E quando, Deus, ela for grande, Deus, ela vai se alegrar quando alguém disser: vamos à casa do Senhor. Nós ministramos, Deus, Tua bênção sobre, Deus, a vida dela, Pai. Apresentamos ela diante do Senhor. Ministramos, consagramos, Pai, ela diante de Ti, Pai. Porque não é, Senhor, essas crianças dos seus pais, mas elas pertencem a Ti. Assim o Senhor confiou a eles. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos a capacitação do Senhor, para que eles possam educar, para que eles possam ensinar, Senhor, essas crianças no caminho que elas devem andar, para que, Deus, elas jamais, Deus, venham desviar, Senhor, desse caminho, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Você está com ciúme, hein? Você está com ciúme, não, Pai? Apresento a Ti, Senhor, essa hora em oração, essa delicada joia que confiaste em minhas mãos. Essa joia é minha filha, eu cuido com amor, e agora com carinho apresento a Ti, eu entrego meu tesouro, Senhor. Eu entrego a minha filha em Tuas mãos. Ela é fruto de bênçãos, ela é a melhor de mim. Eu entrego meu tesouro, Senhor. Eu entrego a minha filha em Tuas mãos. Ela é fruto de bênçãos, ela é a melhor de mim, e a ela Tua proteção. Mostra a ela o poder de Tua mão, e ajude a educar com amor. Eu conduz a minha vida pro Teu reino, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se me dá licença para virar as costas para você, mente. Então, vocês como pais, vocês têm responsabilidade de ensinar a Larissa no caminho que ela deve andar, instruindo ela através da palavra, já lendo ali alguns versículos para ela. Se ela não entende, ela entende. Desde o ventre, quando a gente está conversando com elas entendem, né? E orando por elas, né? E algo assim muito importante, irmãos, eu já vou para Milena, que é algo muito importante, que quando eu era criança eu não entendia, mas com o tempo eu vim entender.
Meus pais não eram cristãos, mas olha só a sabedoria. Quando nós acordávamos pela manhã, nós éramos obrigados de certa forma, mas nós fomos beneficiados com isso. Nós tínhamos que juntar as duas mãozinhas assim, procurar o pai e a mãe, se eles estivessem por ali, e dizer assim para eles: sua bênção, pai. Você sabe o que eles diziam? Deus abençoe. A gente não tinha noção dessa palavra, para nós era só uma obrigação. Nós mal sabíamos que Ele estava abençoando as nossas vidas, sabe? Isso é muito importante, tá bom? E o dever, né, de abençoar, assim como a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a casa, Davi sendo sacerdote do lar, que Deus venha a dar sabedoria e entendimento a cada dia para vocês, para que vocês possam continuar, né, nessa caminhada de instrução da palavra de Deus. Agora, vocês como pastores da casa de vocês já têm uma ovelha, tá bom? E também da mesma forma, a Milena, né, sendo instruída ali pela Júlia, também sendo instruída pelos seus avós. Minha menina, coisa boa. Então, e louvo a Deus, a Júlia também nessa responsabilidade de trazer, não simplesmente de mandar, mas de trazer a Milena na casa do Senhor, para que um dia ela possa lembrar, né, do lugar onde ela é abençoada, do lugar onde as pessoas oram por ela, do lugar onde existe comunhão, né, do lugar onde as pessoas agradecem a Deus, ao Deus da vida. Tá bom? Deus abençoe, Júlia. Ele vai ser forma. Ai, tem mais algo aí. Enquanto eu estava aqui, no secretário estava aprontando lá dentro, né? Para vocês sempre se lembrarem, tá bom? A respeito desse momento, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e assim nos ensina a palavra de Deus. E quando nós falamos, irmãos, nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho e ministrando um pouquinho a respeito de valores, a respeito de princípio. Sabe, irmãos? Porque quando nós apresentamos essas crianças diante do Senhor, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre valores, nós estamos falando sobre princípios. Irmãos, e quando a Júlia, quando a Viviane, o Davi trouxeram essas crianças na casa do Senhor, algumas coisas, irmãos, eles vão aprender através de palavras, outras coisas eles vão aprender através de atitudes, através daquilo que acontece ao seu redor. Algumas coisas eles vão aprender ali com o Davi, a Viviane, a Júlia ali ensinando, falando, lendo, talvez cantando um cântico, enfim, ilustrando de alguma forma, mas outras coisas, outros valores, eles vão aprender no dia a dia. Por exemplo, irmãos, a palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que consiste na vontade do Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é prioridade na nossa vida, irmãos? Deixa eu falar mais uma vez. A Bíblia diz, está escrito que primeiro eu devo buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e a vontade do Senhor, e o Senhor vai suprir minha necessidade. O que eu devo buscar em primeiro lugar, irmãos? Reino de Deus. Se eu inverto um padrão desse na minha casa, irmãos, primeiro eu busco a minha necessidade, depois eu busco o Senhor no tempo que me restar. Você sabe quem, de uma forma indireta, vai aprender isso, irmãos? Nossos filhos. Eles vão se lembrar que um dia o papai tinha uma visita em casa e ele não veio na igreja, porque ele priorizou. E quando nós buscamos ou não, irmãos, quando nós vamos ou não, quando nós escolhemos uma coisa ou outra, irmãos, nós estamos priorizando, declarando aquilo que é mais importante na nossa vida. Irmãos, eu tenho um monte de coisa para fazer, só que eu preciso trabalhar amanhã, irmãos. Eu resolvo trabalhar. O que é mais importante para mim, irmãos? Trabalhar amanhã para o sustento. Assim, irmãos, sem palavras, eu declaro o que é prioridade na minha vida. Então, não simplesmente palavras, não simplesmente de um altar ou de um microfone, de forma nenhuma.
mas o meu dia a dia demonstra o que é prioridade para mim e o que é mais importante para mim. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, primeiro deixa eu te falar, irmãos, a respeito de um moço. O moço que o Senhor, Deus, o próprio Deus no Antigo Testamento deu testemunho 2 vezes a respeito dele. E o moço, irmãos, que foi muito desejado, porque sua mãe era estéril, não podia ter filho, e Deus abençoou e abriu a madre dela, ela passou a ter filho, e teve lá um menino que foi receber o nome de Samuel. Samuel, ele foi apresentado diante do Senhor, depois de desmamado, mas Samuel é um caso específico, ele já foi consagrado, já foi deixado na casa do Senhor. Mas, irmãos, ele foi colocado diante do Senhor, foi desejado e prometido por Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Samuel foi um grande profeta, um homem de Deus, um homem grandemente usado pelo Senhor, sabe? E tanto que quando ele ia chegar em algumas cidades, principalmente ali quando se encontra, quando ele foi ungir o rei Davi, eles perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque sabia que Deus honrava a palavra do profeta Samuel, um homem de Deus. Por quê, irmãos? Porque a sua mãe, ela mostrou a respeito, irmãos, do que é mais importante na vida do ser humano. Mostrou, irmãos, que trabalho, irmãos, nós precisamos, mas Jesus já falou, está escrito também em Deuteronômio capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é disso que nós vivemos, pastor, mas se eu ficar sem comer eu vou morrer. Beleza, você vai morrer, mas sua alma vai para a glória. Se nós trabalharmos a vida inteira aqui, irmãos, nosso corpo a princípio pode viver por um espaço de tempo, mas se for só isso na nossa vida, você já sabe o final de tudo. Então nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque quando ele crê na palavra que sai da boca de Deus, Deus também prepara o sustento para ele. E é isso que as nossas crianças precisam aprender, sabe? A responsabilidade dos pais, irmãos, ensinar e mostrar que o nosso Deus é um Deus fiel. Responsabilidade dos pais, ensinar, irmãos. E algumas crianças deixam, irmãos, e perdem o desejo de vir à igreja. Você sabe quando? Pastor, quando elas estão cansadas. Não, criança não cansa, criança corre 24 horas. Só hora que ela esquece, senta e deita, aí que ela percebe que ela está cansada. Senão não cansa, não cansou. Então, irmãos, muita energia para gastar. Então, irmãos, quando eu vou falar de mim, isso traz para a tua vida, quando eu como pai, irmãos, e meu esposo como mãe, quando nós levamos, por exemplo, nós como membros, vamos supor que somos membros da igreja, simplesmente nós levamos problemas para as nossas casas, e não edificantes, e comentários desnecessários, e as pessoas muitas vezes ouvindo, irmãos, o desejo vai morrendo. Porque sabe por quê? Nós conseguimos mostrar só o lado negativo do caminho, nós não mostramos o lado positivo. Jesus, irmãos, como bom amigo, ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele poderia falar assim: ó, fique com as aflições aí, fique com as aflições, boa sorte. Mostrar só um lado, ele disse negativo. Ele falou: mas tem de bom ânimo. Atrás desse bom ânimo, irmãos, vem acompanhado tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Atrás desse bom ânimo nós podemos conquistar, irmãos, nós sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, como diz lá em Romanos. Herdar, porque Ele herdou também e nos deu esse direito. Agora, irmãos, a Bíblia também nos fala a respeito de o moço, o jovem rico. Eu estava lendo aqui no Evangelho de Lucas. O moço, irmãos, também conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra. E esse moço, irmãos, ele chegou diante do Senhor um dia e ele disse, um dos evangelistas usa a seguinte expressão para se justificar. Lucas não trata dessa forma, mas ele chegou diante do Senhor, irmãos, e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus deixou o bom de lado, disse: bom é Deus, porque conhecia o coração dele também. Jesus falou assim para ele: isso é um costume, irmãos. Algumas expressões você não entende, mas os mestres, os rabinos, eles tinham um costume. Eles davam sequência no conhecimento até onde a pessoa tinha parado. Ah, eu sei até aqui. Então tudo bem, nós vamos começar daqui, vamos dar sequência aí no seu conhecimento. Vamos fazer isso aí progredir. E Jesus disse assim para ele: aí os mandamentos aí, como é que tá? Afiado ou não? Ele começou a falar os mandamentos, né? Honrar o pai e mãe. Começou a falar ali a respeito dos mandamentos. Jesus disse: ó, legal,
É isso aí, o caminho é esse, como quem diz. Mas Jesus conhecia o coração dele. E ele disse assim: mas tudo isso eu tenho feito, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu tiro de letra isso aí, Senhor. Mandamentos, Senhor, palavras, Senhor, isso aí, ó, tô afiado. Jesus disse: ainda te falta uma coisa, que é sobre essa coisa que eu quero falar com você nessa noite. Ele disse: vende tudo que você tem, você dá aos pobres, você me segue. Jesus poderia não ter dito isso, porque numa outra passagem, quando se falou a respeito de um frasco, de um perfume muito precioso, e o discípulo disse assim: poderíamos vender esse perfume e dar aos pobres. Ali sobre a unção que Jesus recebeu, Jesus disse: os pobres sempre vocês vão ter conosco. Você pode pensar assim: Jesus se contradisse. Não, ele não entrou em contradição. Quando ele disse: vai e vende aos pobres, e vai e dá, entrega aos pobres, por que, irmão, que ele disse isso? Porque ele sabia aquilo que tinha no coração do moço. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esquecendo o dinheiro do vai e vende e dá aos pobres, ele está falando ali de prioridade. Ele está falando ali de escolha, irmãos. Quando ele diz: você vai e vende e dá aos pobres, ele estava dizendo assim, lá no íntimo, ou aquela mensagem oculta: eu quero saber o que tem no teu coração. Se o coração está na tua riqueza, ou se o teu coração está realmente nessa palavra que você está afiado. Aquele moço, irmãos, ele tinha aprendido a ser um bom administrador e tinha ganho muito dinheiro. Era um jovem rico. Ele tinha aprendido, irmãos, a administrar coisas, mas simplesmente coisas materiais. Ele estava preocupado com a sua fazenda, preocupado com os seus bens, com as suas casas, mas ele ainda não estava preparado, irmãos, para receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. E deixa eu falar uma coisa, irmãos, para você, trazendo aqui para as nossas vidas. O que nós somos capazes de fazer para nós entrarmos no reino de Deus? Visto que o Evangelho nos nossos dias, irmãos, nós vemos o Evangelho aí formado em rede social, Evangelho para todo gosto, mas o que nós fazemos, irmãos? O que nós podemos fazer? Ou o que nós somos capazes de fazer, irmãos? Para nós dizermos: Senhor, realmente eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação, eu quero o Senhor Jesus dentro da minha casa. O que nós somos capazes de fazer? O que nós somos capazes de abrir mão na nossa vida, irmãos? Nós somos capazes de abrir mão da nossa amizade, né? Nós somos capazes de abrir mão da nossa cultura, da nossa antiga crença. Eu tenho um problema com isso até hoje, com relação a isso. Falei 1 milhão de vezes hoje, 1 milhão de vezes hoje, 1 milhão de vezes por esses anos que nós estamos aqui pregando o Evangelho, a respeito do bloqueio dentro da família, a partir do momento que entreguei minha vida para Jesus. Tem esse bloqueio, não há ligação, rompeu, simplesmente rompeu. Mas o que nós estamos dispostos a pagar o preço? Pastor, mas quem faz é Jesus, e por mais que nós nos venhamos esforçar, irmãos, a minha Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, irmãos. Eu tenho que ter opinião, eu tenho que ter decisão na minha vida. Eu tenho que ter decisão, eu preciso querer Jesus, irmãos. E quando nós trazemos isso para dentro da nossa casa, irmãos, os nossos filhos são testemunhas disso. Quando alguém diz assim: eu não vou na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia hoje, não vou, aí você diz: não, a minha parte com Deus, ela é necessária. E você sabe por quê, irmãos? Por exemplo, eu não venho na igreja. Eu posso dizer que eu moro na igreja, mas vamos supor, eu não venho na igreja, irmão, simplesmente porque eu não quero. Porque se eu quiser eu venho, irmãos, nada pode me atrapalhar, se eu realmente quiser, irmãos. Irmãos, pensa num caba, irmãos, quando era solteiro, num caba medroso. Jesus mandou esse negócio embora. Então, irmãos, de noite assim, na hora de dormir, dormiu. O Marcos morou com nós um tempo, aquele monte de homem no quarto só. Beliche assim, tinha que pegar a senha para tomar banho. Meu Deus do céu. Mas pensa num caba medroso, irmãos. Escutava um barulho de noite, irmãos, botava um olho para fora e cobria a cabeça de novo. Acordava suado, que suado.
dá vontade do banheiro, não ia nada, fechava o olho, daqui a pouco amanhece, medroso que só, sabe? Mas quando comecei a namorar, irmãos, a minha esposa hoje, no caso, a pastora Vera, irmãos, rapaz, a gente descobre que esse negócio de medo, irmãos, ele está aqui, ó, está aqui dentro. Por isso que a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e nos faz ir de encontro àquilo que nós estamos buscando. Irmãos, nós passávamos, irmãos, noites em claro, passávamos aí, irmãos, nas ruas, nas noites, e, sabe, por aí, irmãos, dormíamos em ponto de ônibus, irmão. O cara medroso, passar a noite fora, dormir em ponto de ônibus, irmão. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Mas por quê, irmãos? Porque o que nós queríamos estava ali, estava ali. E com a nossa atitude, nós mostrávamos o que nós realmente queríamos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, e nós dizemos assim: Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, a nossa família, nossa casa, tudo diante do Senhor, aos teus pés, ao teu altar. A nossa vida no dia a dia, irmãos, vai mostrar se nós realmente queremos ou não. Pastor, por que eu oro algumas coisas não acontecem? Deus está me ouvindo? Deus sempre ouviu. O atender ou não é outro departamento, mas ouvir, Deus sempre ouviu. E algumas coisas você lê na Bíblia, você está escrito assim muitas vezes: a Deus ouviu a oração de tal. Não que Deus tenha ouvido, o sentido é: Deus atendeu a oração, não simplesmente o fato de ter ouvido, dado crédito naquela hora. Então, irmãos, por que muitas vezes nós oramos? Eu estava conversando com alguém ontem, irmãos, nós saímos da igreja, vou falar assim porque a pessoa não está aí mesmo, então, você também não viu, bem poucos não viram, conversando com alguém assim, irmãos, o sujeito perguntou para mim: pastor, eu não sei o que na minha vida está errado. Sabe? Muitas vezes nós queremos escrever certos por linhas tortas, irmãos. E Deus não escreve certos por linhas tortas. Isso faz o homem. Deus, ele direita a linha, irmãos. Ele endireita o caminho. Se eu estou com a minha vida desculhambada, irmãos, eu não posso acreditar que a mão de Deus vai estar ali, senão Deus vai estar compactuando com aquilo que está errado, irmãos. Se eu, dentro da minha casa, irmãos, se eu não estou em comunhão, por exemplo, aqui, nós assim é um caso sério, né? Porque nós dois estamos assim, na frente do trabalho, então nós temos os nossos filhos e nós precisamos ser edificados, edificar um ao outro. Mas longe de nós, irmãos, não temos problemas, nós sempre temos problemas, irmãos. Só que deixa eu falar uma coisa para você: a nossa vida precisa estar bem, irmãos. Se é que um dia nós queremos morar no céu, nossa vida precisa estar bem, precisa estar alinhada diante do Senhor. Eu, irmãos, como sacerdote, irmãos, do lar, eu não posso estar em intriga com a minha esposa, irmãos, de forma nenhuma, porque a palavra do Senhor diz: não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se está com algum problema hoje, não deixa para resolver amanhã, resolve hoje. Porque caso contrário, irmãos, eu vou ter problema com Deus, irmãos. Então as minhas coisas, irmãos, as minhas diferenças, eu preciso acertar, assim como diz no começo do Evangelho de Mateus, durante o caminho. Senão o juiz vai me jogar na mão do carcereiro, né? E eu vou ser lançado na prisão, e lá vai ficar, irmãos. Nós temos, irmãos, uma filosofia dos dias de hoje de que a salvação é de graça, irmãos, e ela nunca foi de graça. Custou para Jesus o sangue dele derramado na cruz do Calvário, e ela custa para cada um que quer aprender do Senhor, porque está escrito a respeito do preço do discipulado. Existe um preço a ser pago. Quem quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Esse é o preço. Esse é o preço. Fala de um preço, então não é de graça. Graça é o nome do favor derramado sobre as nossas vidas, mas de graça não, como as pessoas usam a expressão. Então nosso trabalho como sacerdote, irmãos, é ensinar a palavra de Deus no nosso lar, na nossa casa, como a responsabilidade dos pais hoje. Nosso trabalho, no caso da mulher, irmãos, é edificar a casa, assim como está escrito na palavra de Deus, no livro de Provérbios: a mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. A mulher sábia, irmãos, ela não é faladeira. A mulher sábia não é faladeira, apesar de que existe mulher faladeira.
Eu acredito nisso. Que é coisa que o povo aí fora inventa. Amém, irmãos? Eu disse assim que não existe mulher faladeira. Isso é coisa que o povo aí fora inventa. Amém, irmão? Eu vi um amém tão bucho aí. Então, isso é coisa que o povo fala. Mas, irmãos, quando se fala faladeira, é falar sobre coisas desnecessárias. Então, irmãos, nós, na qualidade de homens, precisamos abençoar. As mulheres, na qualidade de mulher, de pessoa que edifica o lar, irmãos, precisa abençoar, irmãos, a cada um de nós. Elas precisam concordar, elas precisam nos ajudar. A mulher, quando Deus fez, irmãos, Ele colocou ela como auxiliadora, irmãos, não como atiradora de pedra, dardo, de maneira nenhuma, mas colocou como auxiliadora. Então, cada área na nossa vida, irmãos, nós precisamos de um tipo de auxílio. Hoje eu estava fazendo trabalho ali na frente, as crianças, falei, filhão, rapaz, preciso de você, senão não vai dar tempo de eu fazer as coisas que eu... Pai, o que você precisa? Uma vasilhinha, um pincelzinho, você vai me ajudar dessa forma. Só assim, pai, é o que eu preciso. Pai, então fechou, então tá ótimo. E assim, naquilo que ele achava pequeno, ele me ajudou em muito, irmãos. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes não precisamos de grandes coisas, irmãos. Nós, como sacerdotes do lar, às vezes nós só precisamos de um ouvido sem crítica. Só isso. Porque nós, irmãos, não temos capinha nas costas, falando por alto e avante e saímos voando por aí, irmãos. Isso é coisa do cinema. Nós não somos assim. Os homens, irmãos, por mais que aparentemente sejam fortes no seu físico, irmãos, é uns caba mole. Caba mole, irmãos. Se o homem, irmãos, tivesse 1/4 de dor de quando a mulher tem parto, irmãos, o homem morria antes, irmão. Acho que morria no 6º mês, que não aguentava andando para lá e para cá, irmãos. Dói o dente do camarada, irmãos, o cara já não sabe o que fazer. Ai, estou morrendo, estou aqui morrendo, dou um dente só, meu filho. Então, se o camarada tivesse que andar com os negócios enroscados nele, irmãos, uma vez por mês, meu Deus, o cara pedia conta. Fala, Deus, me leva logo, que essa vida não está dando não. Então, irmãos, as dores, aquelas complicações, aqueles processos que a mulher passa, irmãos. A mulher nisso, irmãos, a mulher é muito forte. Por quê, irmãos? Porque ela foi feita para suportar tudo isso, irmãos. Porque o homem precisaria desse auxílio. Então Deus fez justamente diferentes. E quando nós falamos a respeito de diferenças, nós estamos falando de separação, irmãos. Porque minha esposa é muito diferente de mim. Muito diferente. Muito diferente. E aí, irmãos, só que Deus nos fez diferentes. Por quê, irmãos? Nós temos visão diferentes. Nós, irmãos, falamos coisas diferentes, irmãos. Mas nós estamos há 25 anos casados. E entre namoro e noivado foi mais 5. Então, ao todo 30 anos que nós caminhamos juntos. Mas não são diferentes, são, irmãos. Mas essas diferenças, irmãos, se eu conseguisse enxergar só por um lado, irmãos, e ela quisesse enxergar do mesmo lado que eu, nós não iríamos crescer. Nós íamos enxergar de um lado só. Mas quando eu olho de um lado, ela olha de outro, irmãos, minha visão é mais ampla. Nós podemos ajuntar tudo isso e falar, vamos ver então o que compensa, o que vale a pena. Nós podemos juntar tudo isso para um crescimento, irmãos. Então as diferenças não é para divisão, irmãos, é para crescimento. Eu sinto algo, ela sente algo diferente, mas é para crescimento, irmãos. Quando nós começarmos a olhar dessa forma, irmãos, e aprender que as coisas que nós vivemos na vida, irmãos, não é para nós destruirmos aquilo que está na frente, mas é para nós aprendermos algo, irmãos. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Se passamos por problemas na vida, irmãos, é porque precisamos crescer. Deus está nos dando oportunidade de crescer. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. É assim que nós cantamos. É assim que nós louvamos. E nós vivemos, irmãos, eu estou encerrando, e nós vivemos esse dilema, eu acredito, nos nossos dias, de as pessoas, eu creio que uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm nos dias de hoje é viver com indiferença, dificuldade de conviver com pessoas que são diferentes. No trabalho, nós precisamos ter nosso relacionamento com pessoas totalmente diferentes de crença. Quando chegamos diante do Senhor, irmãos, muitas pessoas até mesmo
Elas aprenderam na vida, irmãos, um monte de coisa, irmãos, que não são de Deus, que não são de Deus, mas elas aprenderam isso, irmãos, e elas carregam isso. Mas Deus é um Deus diferente, que trouxe uma palavra diferente, um padrão diferente, que a pessoa precisa entender, irmãos, a palavra de Deus para a sua vida, para que ela realmente possa ter comunhão com esse Deus possa um dia salvar ela, para que ela possa participar do arrebatamento. Agora eu quero encerrar com isso, irmãos. Se Deus, por exemplo, disser para mim e disser para você que tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida é do avesso, puxa, não é certo, eu tenho outra direção para você, apaga tudo isso, não vou nem pôr uma pedra em cima, que a pedra às vezes a pessoa tira, né? Vamos passar uma borracha para apagar mesmo, e eu passo uma borracha nisso e vamos para a nova trajetória. Você está disposto, você estaria disposto a aceitar esse compromisso com Deus? Se Deus dissesse para você, larga tudo que você tem e lança a mão no arado, vai fazer obra, você estaria disposto a realmente? Eu acreditei na minha vida, irmãos, eu acreditei na minha vida durante 23 anos, irmãos. Eu vou falar isso com a minha Bíblia aberta, claro. Eu acreditei na minha vida durante 23 anos, irmãos, que algo era certo. Eu tive uma dificuldade muito grande, irmãos, dificuldade muito grande, para entender que as coisas, elas são assim como Deus escreveu, assim como Deus mandou que fossem escritas. Eu aprendi, irmãos, na minha vida, e eu levava isso muito a sério, É por isso que assim, algumas pessoas acham a gente assim um pouco rigoroso. Eu vou usar a expressão chato, né? Chato. Todo pastor já nasceu chato. Todo pastor já nasceu chato, é assim mesmo. Eu sou chato, porque ele intriga com muita coisa. Assim, nós fomos assim, muito rigorosos, irmãos. E minha mãe me ensinou: filho, você quer se aproximar de Deus? Então você tem que fazer isso. Ela não sabia ler, mas ela dizia: filho, você tem que fazer isso, isso. É isso, mãe? Jovem, vou fazer então. Você tem que ir na igreja. No meu caso, eu vou falar de mim, tá bom? Você tem que fazer o catecismo, você tem que fazer a primeira comunhão, depois você faz o crisma. Crisma é para casar, não pode casar sem o crisma. E eu aprendi a vida inteira, irmãos, a vida inteira, que quando eu olhasse para um objeto, irmãos, e eu achasse que aquilo estava no lugar de Deus, ou aquilo pudesse me levar a Deus, eu achei que era realmente o que eu precisava para mim. Quando eu li a Bíblia, irmãos, eu tive um choque. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 115. Só vou ler um trecho do Salmo, já vou encerrar por aqui. Diz assim, irmãos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor, a tua benignidade, a tua bondade. Porque diriam as nações, ou dirão as nações: está o teu Deus, o meu Deus está no céu. Agora eu vou ler para você aquilo que eu quero que você guarde no teu coração, porque eu não sei qual que é o teu Deus, irmãos. De repente o nosso Deus, irmãos, é o carro. Você tem um carrão, irmão, você não dá carona para ninguém, mas nem se um anjo descer do céu, você não dá carona. Deus, carro é meu. Vai entrar aqui no carro, vai ficar esquisito no meu carro? Carro é meu. Vai sentar aqui, vai gastar a poltrona do meu carro. Vai sentar e vai ter um peso a mais, vai gastar mal do carro. Não, o carro é meu. Vai frear, vai forçar mais a lona do carro e vai gastar no carro. Não dá carona nem com um anjo antes descer do céu. Então, irmãos, alguns irmãos têm por Deus assim mesmo, irmãos. E até quando lê a Bíblia, irmãos, a pessoa às vezes diz assim: não, mas está escrito, mas eu acho que não é bem assim não. A pessoa é o próprio Deus, então, porque o que a pessoa fala que é o certo. Você entendeu? E aquilo que ela fala começa a virar regra. Então está escrito assim a palavra do Senhor, versículo 3 do capítulo de Salmo 115, está escrito assim: mas o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz ou que lhe agrada. Algumas traduções: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quando se fala ídolo, irmãos, é sim, claro, aquele ídolo de madeira que as pessoas buscam a Deus supostamente, mas ídolo também, irmãos, aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que
nos separa de Deus. A minha casa, irmãos, pode ser meu ídolo, pode ser o meu Deus, quando eu tenho aquilo mais importante do que meu Deus. O meu dinheiro pode ser o meu ídolo, pode ser o meu Deus. Quando aquilo começa a me separar de Deus, e eu achar que eu não devo mais honrar meus compromissos com o Senhor, pode ser o meu Deus. Porque tem muita gente que não tem dinheiro, é o dinheiro que tem a pessoa, então acaba sendo o Deus dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Continua dizendo assim, irmãos: os ídolos deles têm boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aí vem, irmãos, a palavra de Deus: tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, todos aqueles que o adoram, todos aqueles que o buscam, todas as vezes, todos aqueles que neles confiam. Torna exatamente como eles. E continua chamando aqui o povo, o sacerdote, a confiar realmente somente no Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, onde está a nossa confiança? Deixa o ministério de louvor aqui à frente, por favor. Irmãos, onde está a nossa confiança? A confiança está naquilo que nós temos? Está nos nossos amigos? Ou está realmente no Senhor nosso Deus? Nós vamos ensinar o que aos nossos filhos, irmãos? A ganhar muito dinheiro, a serem ricos, a serem milionários? Ou em primeiro lugar, eles vão aprender a ser servos do Senhor, e a temer ao Senhor, e a honrar ao Senhor com suas vidas? Então nós temos duas escolhas, nós temos duas opções. Você pode, irmãos, ir para a direita ou para a esquerda, irmãos. Deus não obriga, Deus não cata ninguém pelo colarinho e fala assim: você vai me servir. Claro que não, irmãos. Deus não faz isso. Mas o Senhor diz assim, irmãos, que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Todo aquele que se achega a Ele, irmãos, é privilegiado e abençoado por Ele. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué usou essa expressão, irmãos. Josué foi um grande homem de Deus, e Deus abençoou o seu lar, e Deus abençoou a sua casa. Quantos aqui estão dispostos a receber a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar? Quantos estão dispostos a isso? Mas, irmãos, não é só porque eu estou perguntando que você levanta a mão, não. Se você realmente quer, irmãos, a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, é deixarmos, irmãos, todas aquelas crendices de lado e abraçar o Evangelho, a palavra de Deus, e ter esse livro, irmãos, como manual de instrução, como regra de fé. Não, está escrito, então é isso aí, sabe? Eu creio, irmãos, se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Eu creio que Jesus, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que nós realmente, irmãos, vivêssemos uma vida de bênção, uma vida abençoada aqui na terra. Mas para isso nós precisamos ter comunhão com Deus, e para isso nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Ninguém pode dizer que ama a Deus se ele não ama o irmão. A palavra do Senhor diz na carta de João: se eu não amo meu irmão, se eu não amo a Deus, eu posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não amo meu irmão que eu vejo ele, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo ele? É impossível, irmãos. Mas quando eu amo o que eu vejo, eu já vou demonstrar que existe um amor por mim. Então somente eu posso expressar meu amor diante do Senhor. Fecha os seus olhos nessa hora, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Nós estaremos orando nessa noite, irmãos, apresentando diante do Senhor, assim como foram apresentadas nessa noite a vida da Milena também, a vida da Larissa, todo o nosso lar, irmãos. Todos nós que estamos representando os nossos lares, nós colocamos diante do Senhor nessa noite, nós apresentamos ao Senhor nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você fechasse os olhos nessa hora, que você pudesse orar juntamente comigo. Mas apresente, irmãos, o teu lar, a tua casa. Sabe, irmãos, aquilo que há de desconcerto, aquilo que, irmãos, para que o Senhor Ele possa realmente entrar, interferir. Porém, a nossa vida também precisa estar no altar de Deus, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E o sangue de Jesus, irmãos, não vai valer de nada, irmãos, se nós não assumirmos essa aliança com Deus. Deus tem uma aliança conosco, porém nós também precisamos ter uma aliança com Ele. Senão fica só meia aliança, isso no mundo espiritual não vale nada. Mas começa a surtir efeito a partir do momento que nós também assumimos essa aliança com Deus.
Não adianta o marido querer casar, a esposa falar, eu não quero, não. Não vai ter casamento, irmãos. Mas quando nós assumimos um conjunto de coisas, nós concordamos com aquilo que Deus fez, irmãos, a aliança está feita. Dois ligam na terra, também ligados no céu. As coisas elas acontecem. Fecha seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, nós vamos estar orando. Pastor, eu não sei nem como orar, não tem problema, eu oro por você. Fica em comunhão com Deus, glorificando ao Senhor. Nós estaremos apresentando, querido, nossas vidas, apresentando nossas famílias diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus grandioso, Deus santo, Deus soberano, Deus magnífico, nós colocamos, Pai, nossas vidas, nós colocamos, Pai, e apresentamos nossa família, Pai, diante do Senhor. Deus, na qualidade, Pai, de intercessor, apresentamos, Pai, com a igreja diante do Senhor, apresentamos, Pai, cada família, Deus, representada, Pai, aqui nessa noite. Deus, que o sangue do Senhor Jesus, esse mesmo sangue derramado lá na cruz do Calvário, Senhor, que possa, Senhor, oh Deus, curtir efeito, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, assim como livrou os hebreus da morte, da condenação, do juízo, também, Senhor, possa nos livrar, Pai, e possamos ser abençoados e guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos, Deus, sobre esse novo tempo, Senhor, sobre essa nova época, Senhor. Deus, nós sabemos que a Tua palavra também não fica para trás, mas ela também se renova cada dia nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu te peço, derrama unção, Senhor, sobre o Teu povo, para que eles possam entender, Deus, a Tua palavra, para que eles possam, Deus, amar, Deus, a Tua palavra, Deus, para que eles possam desejar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem, Pai, para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Deus, uma unção, Senhor, que venha abrir, Deus, os olhos do Teu povo, Deus, que venha, Senhor, queimar o coração, Senhor, do Teu povo, Pai, para Ti, Deus, em nome de Jesus. Assim, Deus, como os ímãs, Deus, eles se atraem, assim, Deus, também seja, Deus, nosso coração para Ti, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que quando o Senhor fosse levantado no madeiro, atrairia muitos para si. Deus, nós queremos ser esses que serão atraídos, Deus, para Ti, e são atraídos no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração. Não sabemos, Deus, e não importa para nós qual é a moda, Senhor, do mundo, Senhor, daquilo que acontece, Deus, nós queremos saber qual é a moda do céu, o que o Senhor quer, Deus, para as nossas vidas, Deus, qual o procedimento, qual o processo que o Senhor quer, Deus, para as nossas vidas, Pai Santo, porque nós sabemos, Deus, que só assim, Deus, a Tua palavra, oh Deus, ela vai surtir efeito na nossa vida, Pai, vai entrar na nossa casa, vai abençoar a nossa família, Pai, e vai nos transformar a cada dia, Pai, na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Deus. Pela minha vida
poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas eu tenho que querer. Fala assim comigo, eu tenho que querer. Quantos querem o sangue de Jesus? Esse sangue poderoso possa transformar, possa mudar, possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Quantos querem nessa noite? O que vai dizer, irmão, se nós queremos ou não? A nossa atitude, a nossa postura diante do Senhor, diante da presença de Deus. As nossas palavras vão ser confirmadas a partir do momento que nós sairmos por essas portas e a semana começar a acontecer e nós formos realmente reconhecidos como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar, a salvação do Senhor vai nos acompanhar, a mão dele vai estar sobre a nossa vida. Porque, irmãos, nós poderemos entrar muito bem por essas portas, cantar os cânticos, uma palavra, vamos para casa, né, irmãos? Porque muitas pessoas, elas entram pelas portas da igreja, irmãos, mas elas ainda continuam presas, continuam aprisionadas, irmãos, continuam encarceradas, irmãos. E Deus, irmãos, é aquele que abre a porta da prisão. Só não sai quem não quer, irmãos. Só não sai quem não quer, irmãos. O sujeito, irmãos, está no corredor da morte, irmãos. O dia dele está contado. Jesus deixou a porta só encostada e disse assim, ó, se você quiser, você pode sair. É isso que ele fez conosco. Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário e disse assim, ó, quem quiser pode ser livre. Conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quiser, irmãos, tem todo o direito de receber a liberdade nessa noite. Pastor, você está dando direito numa Bíblia, dá direito, Deus dá direito. E se você, irmãos, se sentiu aprisionado, irmãos, até hoje, irmãos, por cadeias que te prendem, você não consegue dar as costas para o pecado, irmãos, que ele parece que é mais forte que você acaba sendo prisioneiro dele. Você não consegue mudar as costas para o palavrão, para os ídolos, para as imagens de escultura, irmãos, para a vida errada, irmãos. Se você não consegue, irmãos, virar as costas para os seus bens, mas ele é mais forte que você e te prende, não é, irmãos? Eu queria chamar você aqui nessa noite, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Se você quer se livrar, irmãos, se você quer dizer e declarar um dia eu sou livre, e você quiser se sentir livre, irmãos, a Bíblia me diz que onde há o Espírito Santo de Deus, aí é liberdade. Somente, mas eu quero saber se eu sou livre. Enquanto o Espírito Santo não disser para nós aqui dentro que nós somos livres, nós não somos livres. Estamos presos, aprisionados a alguma coisa. Se você quer essa oração, eu gostaria de chamar você aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar junto. Jesus vai te libertar. Alguém nessa noite? Do céu para as nossas vidas, irmãos, é que nem a arca, irmãos, de Noé. A hora que ela fechar a porta, não se esquece. Fechou, irmãos. Se alguém que se sente preso a algo ou alguma coisa que impede de chegar à presença de Deus, realmente sentir e receber aquilo que Deus tem para a sua vida, eu vou contar até 3. E eu vou começar a orar aqui na frente em nome de Jesus. Vou pedir o pastor Levi para me ajudar aqui na frente. 1, 2, 3. Ou você é livre, ou por opção tua, você pode continuar aprisionado em nome de Jesus.
tomar posse, tomar atitude diante do Senhor. Mas tudo nós vamos conseguir, irmãos. Primeira coisa, nossa vida diante do altar, nossa vida na presença de Deus, dizendo sim para as coisas de Deus. Primeiro lugar, sim para as coisas de Deus. Nós, irmãos, vamos para segundo plano. Nós não temos identidade, irmãos. Paulo, Pedro, Felipe, diante de Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Quando Satanás, Jesus perdeu a identidade, irmãos, a gente percebe isso, sabe quando? Na tentação. Quando Satanás chegou diante dele, Satanás não disse assim para ele: se tu és o Jesus, o Messias, o ungido. Não. Satanás disse para ele: se tu és o Filho. Essa é a identidade que nós não podemos perder. Nós não podemos perder essa identidade de forma nenhuma. E o Filho está sempre na casa do Pai. O Filho obedece o Pai. E com certeza o Pai também tem aquelas recompensas que nós falamos e declaramos sobre os nossos filhos, né? E assim também eu creio que é Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor?